Olá, crianças, boa tarde. Hoje, na nossa aula de História, vamos falar sobre o comércio e a expansão de fronteiras. Como tia Viviane sempre diz a vocês, é de grande importância que vocês realizem a leitura. Leitura da página 55 e 56. Tia Viviane não vai realizar essa leitura aqui, porque se tia Viviane, além do que ela vai falar, explicar e realizar a leitura, o vídeo vai ser extenso. Então, nesse momento, vocês vão dar uma paradinha, vão realizar uma leitura silenciosa, tente compreender aquilo que você está lendo. Não adianta ler por ler, tem que entender aquilo que está lendo. Depois vai estar escutando o áudio, tia Viviane falando para vocês. Crianças, é muito importante que vocês percebam que as aldeias aí se mantinham relações umas com as outras, a fim de trocar mercadorias e assim garantir a necessidade cotidiana de seus habitantes. É bom também que vocês observem que as mudanças não ocorreram em intervalo pequeno de tempo. Aí ocorreram mudanças, porém essas mudanças foi com o passar de muitos anos, porque cada dia que se passava, as pessoas iam aprimorando as suas técnicas através das observações. Nesse momento também a gente vê que do desenvolvimento aí do comércio, a expansão com as outras fronteiras, a gente vê que o pessoal começa a ter o domínio da escrita também, para poder estar anotando tudo a quantidade daquilo que está sendo vendido, que está sendo trocado aí no comércio. O comércio, minha gente, surgiu com as relações de trocas, tá certo? Dos povos que estavam tendo naquele momento que havia necessidade. Os povos os fenícios tinham como a principal atividade o comércio. Então, é um dos povos que nosso livro aí está tratando, são os fenícios. E esses povos tinham como comércio a sua principal atividade. O comércio aumentou e se fortaleceu graças à melhoria tecnológicas empregadas na agricultura. Tia Viviane, que tecnologia foi essa? Desenvolveu com a produção de ferramentas que facilitaram o trabalho por meio do desenvolvimento de técnicas de irrigação. Lembra das técnicas de irrigação que tia Viviane falou na semana passada? Com arado, com as carroças, com invenções das carroças, com os animais que eles utilizavam para puxar as coisas pesadas para estar ali no trabalho, na agricultura. Tudo isso foram os motivos que levaram à expansão das cidades também. Então, quanto mais o comércio ia crescendo e ia se desenvolvendo, as cidades iam crescendo também, tá certo? Daí muitas cidades começaram a estampar a moeda para facilitar a troca. Tia Viviane, e por quê? Porque existiam locais que não havia moeda, mas também tinha locais lá que existia lugares que existiam a moeda, mas a moeda só era utilizada naquele território, tá certo? Então, as regiões de Florença e Veneza foram as cidades pioneiras na criação de moedas. Vocês sabiam disso? Pois é, quando vocês lerem aí no livro, vocês vão encontrar isso. Que também eram usadas e aceitas fora de seus limites territoriais. Então, vamos dizer que hoje, a gente quando fala em moeda, né, é o dólar, uma moeda que pega em diversos países, reconhecida em diversos países. Naquela época, eram as moedas lá de Veneza e de Florença, que é lá na Itália, tá certo? Então, a gente vê que aí daí surgiram também, nesse momento, as feiras. As feiras, deixa eu tentar colocar uma palavra bem legal assim. As feiras populares, pronto, elas eram realizadas na França. Então, a maior feira popular com o surgimento do comércio foi na França, lá em Champagne, e em Flandres, na Bélgica. Vocês vão encontrar isso quando vocês lerem um livro. Então, eram produtos trazidos de regiões distantes. Eles compravam em busca de produtos de regiões bem distantes. E esses produtos, tia Viviane, eram tecidos de sedas e especiarias que vinham do Oriente. Então, tudo isso, eles sempre estavam em busca para poder expandir o comércio. E a expansão do comércio, ela envolveu o deslocamento de pessoas e mercadorias por longas distâncias. Vocês sabiam disso? Possibilitando o surgimento de diferentes rotas, além das origens e o crescimento de outras cidades. Então, a expansão do comércio fez com que outras cidades
fossem surgindo. O transporte de mercadoria também e o processo de troca nessa época foi facilitando os pontos encontrando estabelecimentos pelos primeiros negociantes. Então ali os primeiros negociantes estavam encontrando pontos, formavam pontos ali para estar fazendo as suas trocas, das trocas das mercadorias, e que desenvolveram novos tipos de atividades econômicas. Então, meus amores, vocês precisam ler o que tia Viviane está falando sobre o comércio e a expansão de fronteiras. Aí daí vocês vão entendendo um pouquinho disso que tia Viviane fala. É muito importante também, viu, crianças, que vocês vejam aí o glossário quando ele está apresentando algumas palavras que talvez não sejam conhecidas no meio de vocês.